várias outras sociedades importantes, a China, um exemplo clássico, né, de culto aos mortos, de culto da piedade filial, do culto aos antepassados, né? Roma, antiga, a mesma coisa, e persiste conosco essa ideia de que os mortos nos separam entre si, criam diferenças sociais, diferenças importantes entre os vivos, e no mesmo passo guardam uma continuidade essencial conosco. Na verdade, são a nossa fonte de identidade, né? E é nesse sentido que os mortos governam os vivos. Então, a rigor, a morte não coloca um devir não humano para o humano na nossa sociedade. Coloca até o contrário, um devir sobre-humano, um devir divino, né? Na medida em que o morto, até certo ponto, o morto, o ancestral da antiguidade clássica, o ancestral das sociedades com culto de ancestrais, é um ser que está, de alguma maneira, mais acima na escala ontológica, né, entre o vivo e a divindade. Então, morrer, de certa maneira, é subir, ir, de alguma maneira, ser promovido ontologicamente, né, ou pelo menos essa é a mentira que nós nos contamos para nos conformarmos com esse fato, né. No caso indígena, ao contrário, a morte não é os mortos de forma alguma, estou falando dos indígenas brasileiros, dos indígenas que eu conheço, e que tem e há um aspecto político importante nessa diferença, sobre o qual eu vou me demorar um pouco mais adiante, mas para os índios, eu dizia, o que acontece é algo de muito diferente. Os mortos são inimigos. Morrer é um ato de traição, né? É experimentado como um ato de traição que os mortos cometem contra os vivos. Quem morreu desertou, passou para o outro lado, né? A morte é algo que o morto se transforma. Isso por uma razão, entre outras. Os mortos, como os índios diriam, como todo mundo sabe, os mortos são seres que têm profundo rancor por ter morrido, têm profunda raiva de ter morrido, e, sobretudo, eles sentem falta dos vivos. Eles desejam os vivos. O problema dos mortos é que eles desejam os vivos, e eles não deveriam desejar os vivos, porque o desejo dos mortos pelos vivos, o desejo da mãe que morreu pelos filhos que ficaram vivos, do pai que morreu pelos parentes que ficaram vivos, né, periga de atrair os vivos para o lado dos mortos. A saudade é uma doença. O luto, a nostalgia, é uma doença para os índios, né? E os mortos são perigosos, os mortos são patogênicos, porque eles nos atraem, eles nos fazem pensar neles, né? Não somos nós que pensamos nos mortos, são os mortos que nos fazem pensar neles. Ou seja, os mortos arriscam a produzir em nós uma separação interna a nós, entre a nossa alma e nosso corpo, um estado de melancolia, precisamente, que arrisca de nos fazer morrer, segui-los a gente. Os mortos exercem uma espécie de sucção sobre os vivos, e isso tem que ser combatido. Então, os mortos são perigosos, porque os mortos atraem os vivos para o lado da morte. E tudo tem que ser feito, toda a máquina, digamos, social, do sistema funerário, do sistema ritual indígena, que envolve a morte, é uma máquina de proteção dos vivos contra os mortos. Manter os mortos longe dos vivos. Evitar que os mortos voltem, né, para assombrar os vivos no sentido mais profundo do termo, para assombrá-los, para obcecá-los, para fazê-los seguir adiante, né? Isso faz com que, na concepção indígena, a diferença entre os mortos e vivos seja infinita, digamos assim. O morto é o contrário de um vivo, porque o morto é justamente o morto mais próximo, o parente próximo que morre, que se torna o inimigo mais perigoso, porque é dele justamente que eu vou me lembrar, e é ele que vai me tentar, que vai me fazer segui-lo. Então é comum você encontrar nas anedotas, nas histórias, nos contos, nos mitos indígenas, histórias de pessoas meninos, crianças que vão na floresta, encontram a mãe e seguem a mãe, não se dando conta que a mãe estava morta, que aquilo na verdade não era a mãe, era a mãe morta, ou seja, era um fantasma, era um espectro, e que estava na verdade seduzindo a criança para ela segui-la, e para poder levar a criança para o outro lado e para não ficar sozinha do outro lado. Porque o que caracteriza os mortos é uma profunda solidão. Os mortos são seres extremamente solitários. E o que eles desejam dos vivos é a sociedade, é a convivência. Então, isso produz uma situação em qual, em vez de termos, como nas sociedades baseadas em cultos ancestrais, das quais a nossa é uma variante moderna, laicizada, mas de alguma forma ainda ligada a essa tradição,
em vez de termos mortos e vivos do meu grupo versus os mortos e vivos do seu grupo, né? Os mortos dando identidade a mim, me separando de você, o que acontece é todos os vivos contra todos os mortos, digamos assim. A guerra é outra, né? É uma guerra dos vivos contra os mortos, não uma guerra de certos vivos e mortos de um lado contra certos vivos e certos mortos do outro. Ou seja, digamos que é como se a linha de corte passasse ao contrário. Em vez de passar dividindo vivos e mortos do tipo A versus vivos e mortos do tipo B e do tipo C, são todos vivos contra todos os mortos. A morte é o inimigo, né? E não... a tal ponto que a diferença entre os mortos e os vivos é maior, né? Num certo plano. Eu dizia que a diferença entre o fato da morte criava a questão do devir não humano dos humanos. E, efetivamente, uma coisa que há uma aproximação, há uma proximidade muito importante no pensamento indígena entre os mortos e os animais. Um dos eufemismos utilizados para falar na morte entre os índios, como nós, eles também usam eufemismo para falar da morte. Só que, ao invés de dizer como nós, ele descansou, ele foi dessa para melhor, ou algo desse gênero, né, eles dizem de uma maneira enigmática, ele virou um animal. Né? Não um animal qualquer, não um animal particular, eles não estão dizendo que aquele morto virou um animal específico, ou que os mortos viram animais reconhecíveis na mata. Às vezes é isso, mas não é isso. Quando eles dizem isso, é uma maneira de falar, é uma expressão idiomática para dizer ele não está mais aqui, ele virou um animal. Ou seja, ele é uma outra espécie de ser. É isso que significa. Ele não é mais humano. Né? Então, digamos assim, o vocabulário mais à mão para falar de que ele não é mais humano é dizer ele virou um animal. E, de fato, é muito comum em várias escatologias indígenas, isto é, em vários discursos indígenas sobre o destino pós-póstumo dos seres humanos, né, que os seres humanos, de fato, se transformam em animais. Né? Isso tem várias, como se diz, tem várias versões, e todas elas muito interessantes. Por exemplo, há sociedades em que entendem que os seres humanos se transformam nos animais que os seres humanos caçam para comer, como se fosse uma espécie de reciclagem infinita em que os seres humanos dependem dos animais vivos para poder sobreviver, e os animais vivos dependem dos humanos mortos para poder se reproduzir. Isto é, todos os animais, na verdade, são antigos seres humanos falecidos, mortos, que se transformam em animais que serão caçados e comidos pelos humanos. Ou seja, a ideia profunda, na verdade, de que a vida e a morte a vida de uns depende da morte de outros e vice-versa. E que se nós precisamos da morte dos animais para sobreviver, os animais precisam da nossa para sobreviver de alguma forma. Né? Então é uma espécie de ideia de que é um jogo de soma zero. Né? Se você morre aqui, alguém